O ex-presidente Jair Bolsonaro foi obrigado a usar tornozeleira eletrônica por determinação do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A medida faz parte das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado e o suposto envolvimento de Bolsonaro em articulações para deslegitimar o processo eleitoral. A decisão também incluiu outras restrições, como a proibição de contato com investigados e a sua entrega de seu passaporte. A tornozeleira visa garantir o monitoramento contínuo de seus movimentos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Bolsonaro de tornozeleira. Aê! Eu fico muito triste com uma notícia dessas, Aê! Dai. Eu fico muito triste com uma notícia dessas. Soltando foguetes! Ê! Pois é, Sofia. A gente já imaginava que pudesse acontecer, mas nos últimos meses, né, a gente acompanhou tantos absurdos que o Bolsonaro falou, fez e nada aconteceu, que eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava desesperançosa que pudesse vir uma tornozeleira. E, infelizmente, de acordo com o que foi dito por Moraes ali na decisão para a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, a gente precisa levar em consideração que o Trump e a atuação do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil ajudou a gente, ao Bolsonaro começar a ser monitorado ali de pertinho. E o Bolsonaro, que já fez a embaixada da Hungria ali de estadia por 2, 3 dias, que a gente batizou dele amorosamente ali de Orbán-B, né, gente? É Porque, Biorban. né? Bioban ou Orbán-B, pois é, porque ele foi passar nada mais, nada menos do que 2 dias ali na Embaixada da Hungria, no meio do carnaval, gente. Ele que é do Rio de Janeiro, ele que adora passear de jet ski, sem sentido nenhum quando começaram as investigações da Polícia Federal. Então, a gente já imaginava que o Bolsonaro estava ali tentando fugir. A gente já falou de outras figuras próximas ao Bolsonaro, como seu sobrinho, que é o Léo Índio, como a... Gente, eu esqueci o nome da deputada Zambelli, Carla Zambelli, que Carla está Zambelli. também, né, foragida, e outras pessoas ali que são apoiadores do Bolsonaro que acabaram indo para outros países, além do Eduardo Bolsonaro, que não chegou a sair foragido, mas é um tipo de fuga, por medo de assumir ali seus compromissos no Brasil, o que ele acabou fazendo indo para os Estados Unidos. Dito isso, Sofia, agora que ele está monitorado com a tornozeleira, acho que todo mundo bateu palmas, né? 7 horas da manhã, liga a televisão e já está lá a Polícia Federal na porta do Bolsonaro. Todo mundo lembra do toque, 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 né? Da Joyce Haltman falando toque, toque, toque. Quem é a Polícia Federal? E vamos lá, Sofia, mostrar esse momento maravilhoso do Bolsonaro com a tornozeleira. Não dá para ver a tornozeleira, tá, gente? Mas as informações aí são das medidas cautelares, porque não é só a tornozeleira. Inclusive, porque a tornozeleira apenas seria muito pouco. Então, tem todo um processo aí, medidas, né, cautelares que o Bolsonaro precisa seguir para não voltar, para não ir para o Chilindró agora, porque o Moraes deixou muito claro. Se as medidas cautelares não forem seguidas, uma outra sanção maior pode ser tomada. Isso está muito claro para a decisão do Alexandre de Moraes. Vamos lá, Sophie. Então é isso, nós temos este feito que é o ex-presidente da República com uma tornozeleira eletrônica. Além disso, busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro em Brasília. A Marina Demore contou pra gente ao vivo, em frente à casa, que os policiais ficaram aproximadamente 2 horas dentro da residência e saíram juntos, eram 4 veículos, Jair Bolsonaro em um deles, foram juntos até o local seguinte, que é a secretaria onde Jair Bolsonaro colocou a tornozeleira eletrônica. O que mais? Não pode falar com Eduardo Bolsonaro. Precisa do que eles chamam de recolhimento domiciliar. Não pode sair de casa das 7 da noite até as 7 horas da manhã. Precisa, mais do que precisa, né? Porque quando a gente fala de justiça, é sobre dever. Então, deve ficar em casa aos fins de semana, não pode sair de casa aos fins de semana, não pode se comunicar com embaixadores e diplomatas, não pode aproximar-se de embaixadas, porque em Brasília, para quem não conhece,
você tem o endereço de todas as embaixadas, né, de todo o planeta, ou de quase todas em Brasília, então Jair Bolsonaro não pode se aproximar. Até é interessante depois a gente saber se a própria casa de Jair Bolsonaro não fica perto de uma embaixada, né? Porque aí você tem uma limitação ali, visto que todas as ruas... Mas ali no Jardim Botânico está um pouco mais afastado. Está bem afastado. Né? Porque senão... Tem embaixadas, Elisa, tem embaixadas no... Desculpa te interromper, tem embaixadas no Lago Sul que dá acesso ao Jardim Botânico, mas no Jardim Botânico é uma região absolutamente sem nenhuma representação diplomática. Então, que pena, que pena. Eu vou ser sincero aqui com você, Dai. Eu amaria se a China... quantos metros que ele não pode chegar na embaixada? 200 metros. Ele 200 se metros. manter distante de 200 metros, isso. Eu, se fosse a China, colocaria minha embaixada a exatamente 200 metros da porta da casa do Bolsonaro, que daí você basicamente coloca ele em prisão domiciliar, a não ser que ele pule a janela. Uma delícia, né? Então, ele não poderia... Um detalhe, tá? Que eu acho que é importante. Ele não pode sair à noite, que é importante a gente dizer isso. Ele pode sair durante o dia, ele pode cumprir agendas com a tornozeleira tranquilamente. No entanto, no horário noturno, que é o horário das 19 horas até 6 horas da manhã, ele não pode estar fora da residência, ele precisa estar recolhido no seu domicílio. E aí, se acontecesse isso que a Sofia está falando, ele ficaria o dia inteiro preso dentro de casa. E vale lembrar que a Michelle já disse como é difícil para o Bolsonaro ficar calado e ficar em casa. Então, imagine a tortura que não seria para esse cidadão, sem rede social, dentro de casa o tempo inteiro. Uma delícia! Por favor, China, aceita aí o pedido da Sofia. Vamos lá, Sofia. Vamos lá. Então, o que a gente corrobora aqui, que estar em casa não significa estar perto de uma embaixada em Brasília, tá? Isso. Então, não pode se aproximar das embaixadas, não pode usar as redes sociais. E aí é um ponto, né, Larissa, Isabel e Euripita, que tem um custo muito grande para Jair Bolsonaro. Por quê? Quando a gente fala do atual presidente da República, a rede social de Lula é o palanque, é o microfone, né? É o pronunciamento público. A rede social de Jair Bolsonaro é a rede social como a gente conhece, é o Instagram, o Twitter, as outras redes sociais. O que eu quero dizer com isso? O modo de comunicar-se é muito diferente entre os dois presidentes e a rede social tem um peso, um valor muito grande, porque os apoiadores de Jair Bolsonaro são milhões. Ele perdeu a última eleição, mas numa margem de quase ganhar, porque foi uma divisão tremenda. Então, milhões de apoiadores acompanham Jair Bolsonaro pelas redes sociais, não pode usar as redes sociais e até a Luísa Martins lembrou aqui, não me ocorria essa lembrança de quando, porque Jair Bolsonaro já teve o passaporte apreendido. Eu estava na dúvida da data e a Luísa Martins falou desde 2023. Qualquer coisa a gente corrige aqui a data, se tiver errada. E até em entrevista ao Arena com o Leandro Magalhães, nessa semana, ele falou, gostaria de ter meu passaporte de volta. E foi questionado, para onde o senhor iria? Então eu rodaria o mundo, né, se eu tivesse meu passaporte de volta. Larissa Rodrigues, relembrei aqui algumas das medidas cautelares desta sexta-feira e, ao mesmo tempo, nós estamos com o documento aberto, que Pronto, Sofia. O mundo de Bolsonaro se restringiu à casa dele e alguns outros lugarzinhos ali que ele pode ir. Ele não tem passaporte, agora ele está com tornozeleira. Mas tem algumas questões, tá, Sofia? Porque é o seguinte, vale lembrar que algumas medidas cautelares também são tomadas para outras pessoas que estão sendo monitoradas, inclusive presos ali, também a gente tem algumas medidas que são tidas ali com presos em regime de reclusão, e que não necessariamente faz com que eles não consigam se comunicar com outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? A decisão de não se comunicar com Eduardo Bolsonaro é não se comunicar diretamente com Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro não está impedido de se comunicar, por exemplo, com os netos. E aí é uma questão, né? Fica a pergunta, será que através da nora, será que através dos netos não chega alguma mensagem? Será que através dos outros filhos não chega alguma mensagem, ou da própria Michelle, pode ser essa linha ali de comunicação com as outras pessoas, né, com o Eduardo e outras pessoas da família? Então, é interessante também que a Polícia Federal comece aí a colocar grampos, né, com a ajuda do Judiciário, porque o Judiciário pode autorizar esses grampos. E se houver aí uma tentativa de comunicação com essas pessoas que ele não pode se comunicar,
não é só com o filho, são com todas as pessoas envolvidas no processo de investigação, e uma delas é o Eduardo Bolsonaro, que está diretamente ligado neste processo. E, de acordo com Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro estaria tentando de forma ilegal, né, fazer com que haja sanções contra o país. Então, foi mais ou menos isso que o Alexandre de Moraes colocou na decisão, e por isso que o Bolsonaro está de tornozeleira, porque existia o risco eminente de tanto a fuga quanto articular contra o próprio país. E a gente vinha falando isso aqui há vários dias, né, Sofia? Existia uma escalada, e o Bolsonaro, em todo momento, agressivo, muito feroz, dizendo que ele queria o passaporte, que ele queria negociar. Era a narrativa dele. Inclusive, ontem o Bolsonaro chegou a receber uma carta do Trump e ele respondeu essa carta com vida. Eu vou mostrar como estava, que é um absurdo isso. Prezado presidente Donald Trump, recebi com muita alegria a sua carta pessoal interessada à minha pessoa. Nela, a sua preocupação com a liberdade de expressão. E também no tocante ao meu julgamento. Estou sendo julgado por um golpe de Estado, dado num domingo, sem tropa, sem armas, com a minha presença nos Estados Unidos. Sem tropa, sem armas, única e exclusivamente porque você não conseguiu convencer as tropas e as armas, né? Porque tentou. Algo completamente incrível. Um crime inexistente. E ele estava nos Estados Unidos porque ele sabia que podia dar errado e por isso fugiu. Ele fugiu no dia 30 de dezembro, quando viu que ele ia ter que deixar a presidência. E Sophie, só um adendo, tá? Mas também, mesmo se ele não tivesse ido porque ele sabia que ia dar errado, tinha também um parágrafo, né, nos documentos da Polícia Federal que apontava, dentre as conversas dos comandantes do Exército, que tinha assim: é melhor que o Bolsonaro não esteja no país, porque aí não é colocado para ele a responsabilidade de ter articulado o golpe, e aí era justamente isso: o Bolsonaro estaria fora do país, aconteceria o golpe, ele voltaria para assumir como aquela pessoa que resolve todos os problemas. Então, também tem um processo de estratégia nisso. Tudo foi pensado, só não deu certo, ainda bem. Exato. E alijar do processo político. Alijar a maior liderança de direita da América do Sul. E entendo que eleições sem oposição, e sim, é um golpe. E quero... Ele fala como se ele fosse a única oposição ao Lula. Tem várias... Você não é a única oposição, Bolsonaro. Vai ter oposição ao Lula, pode ter certeza. Vou ler aqui o último parágrafo da carta de Vossa Excelência. É minha sincera esperança que o governo do Brasil mude de rumo. Pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto. Mas aí, presidente Trump, muito obrigado pela carta. Conte com a minha eterna gratidão. Muito obrigado. Então, né, Sophie, o que você traz aí é fantástico, né? Porque eu sou oposição ao Lula. Então, né, a gente tinha o Léo Pericles, que era uma pessoa que foi ignorada por muitas emissoras aí, que é do UP, né, da Unidade Popular pelo Socialismo, que é um partido que vale a pena a gente dar uma olhada. A gente tinha também a Soraya Tronic, a gente tinha ali o Padre Kelmo, a gente tinha figuras estranhas, mas estavam Sofia ali, né? Manzano, sabe? Tem oposição tanto à direita quanto à esquerda ao Lula. Exatamente. E nas próximas eleições também vai ter. Vai estar lá o Tarcísio, sabe? Entendeu? E com certeza a PCBR e o P vão colocar suas candidaturas também. Vai continuar tendo oposição tanto à direita quanto à esquerda. Então, não convence Bolsonaro. Nem um pouco, e agora ele está com a tornozeleira muito bonitinho e vai ter que seguir essas medidas cautelares, porque senão é chilindró, porque o Alexandre de Moraes deixou muito claro que não tá de brincadeira. Eu adorei, Sofia, e você? Tô adorando também, eu tava precisando, né, Dai? A gente percebe que ele tava ensaiando uma fuga. E isso era perceptível. Inclusive, coisas que foram encontradas nessa operação, tipo, ele tava com $14 mil em dinheiro. O que ele ia fazer com isso? Pra quê?
que ele ia Porque fazer eu com gosto de isso? colecionar dólares. Não, a gente vai fazer um post falando um pouco mais do pendrive, mas e o pendrive, Sofia, aqui, como é que... Gente, eu vou perguntar uma coisa pro gado. Como é que vocês votaram uma pessoa que disse que não sabe usar um pendrive? Eu tô indignada com isso. Ele nunca usou um pendrive na vida, pela... Enfim, Sofia, é isso, né? Agora, pelo menos, ele está sendo monitorado, porque a narrativa de construção de fuga estava realmente comprada ali. Ele já Exato. tinha, se bobear, se pesquisar um pouquinho mais, eu não sei quem fez essa brincadeira, mas eu adorei. Se pesquisar um pouquinho mais, já tinha até a passagem da Disney ali, né, com o nome dele já comprada, porque estava tudo muito dado. Exato. E é só a gente lembrar quantos bolsonaristas já escaparam, né? Zambelli já escapou, Léo Índio já escapou, Eduardo Bolsonaro já escapou, o Alan dos Santos já escapou, Paulo Figueiredo já escapou, Oswaldo Eustáquio já escapou. Não dava para deixar o Bolsonaro escapar. Enfim, ficamos por aqui, Dai. Ficando, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais plantão.